Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu vou agora dar continuidade na segunda parte da correção dos exercícios. Agora a gente vai ver aquelas atividades que eu passei relativas ao uso da crase. Tudo bem? Então vamos lá. Como eu disse, eu dividi essa aula em duas partes, para não ficar tão cansativo, e eu fiz as explicações bem didáticas para que, caso tenha alguma dúvida, vocês possam estar conseguindo esclarecer, tá bom? Para a gente poder dar continuidade nas atividades e resolver elas, é importante a gente recordar o que foi visto sobre crase. A crase, ela é uma contração, ela é a junção do a preposição mais o artigo, ou então do a preposição mais aquele ou aquela, ou aqueles e aquelas, né? E aí, a partir disso, a gente viu um monte de regras que eu falei que vocês poderiam memorizar, mas que a gente poderia resumir um pouco essas regras. A partir disso, eu mostrei para vocês quando não usar, quando sempre usar e quando é facultativo, quando pode ou não usar. E também mostrei dois macetinhos, que seria a técnica da substituição, não sei se vocês estão lembrados, e a técnica de sempre fazer essa brincadeirinha do ir a, voltar da, e ir a e voltar de, né? Então, como que funciona isso? Essa técnica da substituição, acredito que vocês estejam lembrados, é o seguinte: sempre que a gente tiver com dúvida diante de uma palavra feminina, se vai ter crase ou não, a gente substitui essa palavra feminina por uma masculina e vê se caberia ao ali, né? Que seria a preposição a mais o artigo o. Se couber, então quer dizer que vai ter a crase. Se não couber, não vai ter. Por exemplo, eu vou à praia. Se eu substituir praia por mar, a gente vai escrever eu vou ao mar. Então tem a crase. No segundo exemplo, você fez a tarefa. Se eu substituir tarefa por dever, que é um substantivo masculino, ou dever, a gente não tem o ao ali, ó. Você fez o dever. Acho que deu para relembrar, né, essa situação. E ela é muito válida porque dá para encaixar em diversos exemplos, em diversas frases, sem ter que ficar sempre se perguntando quanto à regência do verbo. Porque, né, tem toda aquela situação de verbo transitivo direto, transitivo indireto, que a gente vai trabalhar mais para frente, mas que é mais complicada. Essa técnica da substituição dá uma ajudada aí para a gente não ficar tão preso a essa relação de regência do verbo. Agora, o exemplo do ir a, voltar da e ir a e voltar de é o seguinte: quem vai a e volta da tem crase. E quem vai a, mas volta de, não tem crase. Isso é simples, porque o da, na verdade, é a junção da preposição de mais o artigo a. E o de, sozinho, sem o a, ele não tem, né, o artigo, então não cabe a preposição. Desse modo ali, ó, eu coloquei os dois exemplos pra gente. Carlos vai à Bahia. Se a gente troca esse vai por volta, a gente tem que Carlos volta da Bahia. Então tem crase. Do mesmo modo que Maria vai a Paris. Se a gente troca por volta, Maria volta de Paris. Não tem o artigo, então não tem crase, certo? Então ali, ó, a gente vai ter também, como eu disse, quando sempre usar, quando não usar e quando é facultativo. Então, a gente não vai usar crase diante de substantivo masculino, diante de verbo do infinitivo, diante de palavra repetida, diante de pronome indefinido. E a gente sempre vai usar diante de substantivo feminino, diante de horas, diante de locução adverbial feminina. E vai ser facultativo, né? Vai poder ser usado ou não diante de substantivos próprios femininos e diante de pronome possessivo feminino. Esse é um resumão geral. Na aula passada a gente viu vários exemplos e agora a gente vai começar a resolver as atividades. Exercício número 1.
Assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase. Letra A. O autor se comparou a alguém que tem boa memória. Letra B. Ele se referiu às pessoas de boa memória. Letra C. As pessoas aludem a uma causa específica. Letra D. Ele passou a ser entendido a partir de suas reflexões sobre a memória. E letra E. Os livros foram entregues a eles. Então agora vamos colocar frase por frase e ver onde que vai ser usado crase e onde que não vai, para a gente ver onde que está certo. Se comparou a alguém que tem boa memória. Ali a gente vê que o A está antecedendo um pronome indefinido. E a gente viu que nas regrinhas, antes de pronome indefinido, não tem crase, então tá errado. Ele se referiu às pessoas de boa memória. Aqui eu coloquei correto e procurei explicar do porquê, né, de ter crase. Com relação de regência do verbo, quem se refere a alguma coisa, ou a alguém, ou alguma coisa. E aí, essa coisa, nesse caso, vem acompanhado, né, de um artigo. Refere algo a alguém, entendeu? Então, como tem a presença da preposição mais o artigo, a gente vai ter crase, mas a gente poderia, por exemplo, fazer pela técnica da substituição, igual eu falei para vocês. E se a gente trocasse ali pessoas por adultos, por exemplo, a gente teria que ele se referiu aos adultos de boa memória. Então, teria crase. Essa alternativa está correta. As pessoas aludem a uma causa específica. É a mesma situação ali de cima. Trata-se de um pronome indefinido, né? Esse uma, então não tem crase. Ele passou a ser entendido a partir de suas reflexões sobre a memória. Ali a gente vê que tem um verbo no infinitivo, que é o verbo partir. Nesse caso, a gente não usa crase diante de verbo. Os livros foram entregues a ele. Ele é um pronome masculino. A gente não usa crase diante de pronome masculino, tá? Então, todas estão erradas, exceto a segunda. Sendo assim, a alternativa correta, a alternativa B. Ele se referiu às pessoas de boa memória. Exercício número 2. Assinale a alternativa com o erro de crase, onde que ela está empregada de forma errada. Letra A. Nenhuma das alternativas está errada. Letra B. Você já esteve em Roma? Eu irei a Roma logo. Letra C. Fui a Lisboa de meus avós, pois gosto da Lisboa de meus avós. Letra D. Já não agrada ir a Brasília. A gasolina. Letra E. Refiro-me à Roma antiga, na qual viveu César. Você já esteve em Roma? Eu irei a Roma logo. Aqui a gente percebe o erro porque a gente usa aquele macete. Eu irei a Roma. Logo, eu voltarei de Roma e não da Roma. Se a gente volta de, então não tem crase. Fui a Lisboa de meus avós, pois gosto da Lisboa de meus avós. Essa Lisboa aqui, a gente percebe que é um lugar, mas é um lugar especificado, não é só Lisboa, é Lisboa de meus avós. Quando a gente tem algo especificado assim, a gente vai estar usando a crase. E dessa forma, a gente também pode usar o macete de ir e voltar. Fui a Lisboa de meus avós, voltei da Lisboa de meus avós. Perceberam? Então tá correto o uso. Já não agrada ir a Brasília. A gasolina. Esse não agrada a ir, a gente usa o mesmo macete. Quem vai a Brasília volta de Brasília, então não tem crase. Refiro-me à Roma antiga, na qual viveu César. Também vai estar certo, porque Roma antiga é um momento, um período, um lugar especificado. Lembra que eu falei isso? Então, também está correto. Desse modo, a alternativa correta, alternativa B. Você já esteve em Roma? Eu irei a Roma logo. Nesse caso, não deveria ter crase. Número 3. Indique a opção em que o sinal indicativo de crase está corretamente usado. Alternativa A. Essa proposta convém a todos. Alternativa B.
O governo aumentou a quantidade de subsídios. Alternativa C. A empresa considerou a oferta inferior à outra. Alternativa D. Ele está propenso a deixar o cargo. E alternativa E. Não vou aderir a modismos passageiros. Essa proposta convém a todos. Todos é um pronome indefinido e a gente já viu que diante de pronome indefinido a gente não usa crase. Então tá errado. O governo aumentou a quantidade de subsídios. Se a gente substitui quantidade, que é uma palavra feminina, por número, que é uma palavra masculina, a gente percebe que aumentou a quantidade e aumentou o número. Então, esse a não tem crase, porque não coube o ao aqui quando a gente substituiu. Então, tá errado. A empresa considerou a oferta inferior à outra. Aqui a gente percebe que tá certo, por quê? Se a gente substituir oferta por convite, a gente vê que não coube a contração ao. Então, não teve a presença da crase ali em oferta. Tá correta essa. Ele está propenso a deixar o cargo. Ali a gente percebe, né, o verbo no infinitivo, diante de verbo, não tem crase. Não vou aderir a modismos passageiros. Modismos é um substantivo masculino, então não tem crase diante de substantivo masculino. Alternativa correta, alternativa C. A empresa considerou a oferta inferior à outra. A alternativa em que o acento indicativo de crase não procede, ou seja, está errado, é: tais informações são iguais às que recebi ontem. Alternativa B. Perdi uma caneta semelhante à sua. Alternativa C. A construção da casa obedece às especificações da prefeitura. Alternativa D. O remédio devia ser ingerido gota a gota e não de uma vez só. E alternativa E. Não assistiu a essa operação, mas a de seu irmão. Perceber que tais informações são iguais às que recebi ontem, está correto, porque quem é igual a alguma coisa, alguém, igual eu falei anteriormente. Então, tem a necessidade da preposição. E esse as, ele vem para poder dar o auxílio ali, acompanhar como um artigo, as que recebi ontem. São iguais às que recebi ontem. Então, tais informações são iguais a as que recebi ontem. Então, dessa forma, a gente junta e tem a crase. Perdi uma caneta semelhante à sua. Diante de pronome possessivo feminino, pode ou não usar a crase. Então, tá certo também. A construção da casa obedece às especificações da prefeitura. Vai estar certo se a gente partir daquele princípio da substituição. Se a gente substitui especificações por requisitos, a gente percebe que, obedece às regras e obedece aos requisitos da prefeitura. Coube aos, então tem crase. O remédio devia ser ingerido gota a gota e não só de uma vez. Diante de palavra repetida, no meio de palavra repetida, a gente não usa crase, então tá errado. Não assistiu a essa operação, mas a de seu irmão. Diante de pronome, a gente não usa crase, a não ser de pronome demonstrativo aquele ou aquela, e não é esse caso, tá? Então, a gente não usa a crase por conta disso, e essa frase está certa. Desse modo, a alternativa que aponta a frase que está com o uso incorreto da crase, D. O remédio devia ser ingerido gota a gota e não só de uma vez. Em qual alternativa o vocábulo a deve receber o acento grave? Lembrando que esse acento grave é o acento da crase, que não é um acento agudo, já que o acento agudo ele é em outra direção, na direção contrária. Alternativa A, pintou o quadro a óleo. Alternativa B, fomos a uma aldeia. Alternativa C, dirigiram-se a Vossa Excelência. Alternativa D, voltou à casa paterna. Alternativa E, começou a chover. Pintou o quadro a óleo. Tá certo, porque não se usa crase diante de substantivo masculino, e óleo é um substantivo masculino. Fomos a uma aldeia. Uma é um pronome indefinido. Também tá certo, porque a gente não usa crase diante de pronome indefinido.
Dirigiram-se a Vossa Excelência. Vossa Excelência é um pronome de tratamento. A gente também não usa crase diante de pronome de tratamento, então também tá certo. Voltou à casa paterna. Aqui vai estar errado porque se a gente substituir casa, que é um substantivo feminino, por estacionamento, que é um substantivo masculino, por exemplo, a gente percebe que vai caber a contração ao. Voltou à casa e voltou ao estacionamento. Então tem crase. E aqui começou a chover, também não vai ter crase porque trata-se de um verbo no infinitivo. Então, diante de verbo no infinitivo, a gente não usa crase. Ali eu fiz outra confusão, gente, desculpa. A justificativa tá certa, mas eu coloquei que estava errada, né, a escrita. Mas tá certa. Não se usa crase diante de verbo no infinitivo. Sendo assim, a alternativa correta é que deveria, né, receber esse acento grave, a alternativa D, voltou à casa paterna. Assinale a alternativa correta quanto ao uso do acento indicativo de crase. Alternativa A. Sei que é mulher de um ator chamado Tom Cruise, de quem também assisti a um filme, De Olhos Bem Fechados. Alternativa B. Os ortopedistas alertam quando os saltos altos não adequam a uma estrutura óssea em formação. Alternativa C. Os ortopedistas observam que a estrutura óssea em formação só se completará a partir dos 12 ou 13 anos. Alternativa D. O problema não se limita às crianças de Hollywood ou àquelas de pais famosos. Alternativa E. Estamos gerando crianças adultos que dificilmente chegarão a viver a maturidade. Na primeira frase, a gente percebe que esse a, ele está antecedendo um pronome indefinido, que é o um. Então, tá errado, porque diante de pronome indefinido a gente não usa crase. Na segunda, a gente vê que também tá errado, porque está antecedendo uma, e uma também é um pronome indefinido. Já na terceira, eu grifei ali errado, que eu grifei como se fosse esse a da estrutura, mas na verdade é o a do a partir, tá, gente, que deveria ser analisado. E aí, se a gente analisa esse a partir, tá errado, porque diante de verbo no infinitivo, a gente não usa crase. Na quarta alternativa, a gente vê ali que tá correto, porque se a gente substitui crianças por adultos, a gente percebe que cabe aos durante a substituição. Limita às crianças e limita aos adultos. Então tá certa. Estamos gerando crianças adultos que dificilmente chegarão a viver. Essa é a última alternativa. E ali também a gente tem um verbo no infinitivo. Então tá errado e não se usa crase. Desse modo, a alternativa correta é a alternativa D. O problema não se limita às crianças de Hollywood ou àquelas de pais famosos. 7. Assinale a frase em que a ou as está mal empregado, onde tem o erro, né, do uso. Alternativa A, amores à vista. Alternativa B, referi-me às 100 razões do amor. Alternativa C, desobedeci às limitações sentimentais. Alternativa D, estava meu coração à mercê das paixões. Alternativa E, submeteram o amor a provações difíceis. Amores à vista. A vista é uma locução adverbial feminina. Então, diante de locução adverbial feminina, a gente percebeu que há crase, então tá correto. Referi-me às 100 razões do amor. Tá correto, porque se a gente substitui ali 100 razões por empecilhos, por exemplo, porque 100 razões seria um substantivo feminino, né, junto ali, empecilhos seria um substantivo masculino. Quando a gente substitui, a gente percebe que coube o aos, já que coube, a gente usa a crase. Então tá correto. Desobedeci às limitações sentimentais. Se a gente substitui limitações por limites, a gente percebe também que coube o aos ali, fazendo com que haja crase. Estava meu coração à mercê das paixões. A mercê é uma locução adverbial feminina, então também tá correto, também usa crase. Submeteram o amor a provações difíceis. Se a gente substituir aqui, ó, provações por erros, a gente percebe que
a gente não vai ter a crase, porque não coube o ao. Submetem o amor a provações e submeteram o amor a erros. Então, essa tá errada. Sendo assim, a alternativa que tem o uso incorreto é a alternativa E. Submeteram o amor a provações difíceis. Exercício número 8. Assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase. Alternativa A. O autor se comparou a alguém que tem boa memória. Alternativa B. Ele se referiu às pessoas de boa memória. Alternativa C. As pessoas aludem a uma causa específica. Alternativa D. Ele passou a ser entendido a partir de suas reflexões sobre a memória. Alternativa E. Os livros foram entregues a ele. O autor se comparou a alguém. Alguém é um pronome indefinido, então não vai ter crase, está errado. Ele se referiu às pessoas. Se a gente substitui pessoas por homens, a gente percebe que fica referiu-se aos homens, então tá certo, tem crase. As pessoas aludem a uma causa específica. Uma é um pronome indefinido, então tá errado. Diante de pronome indefinido, a gente não usa crase. Ele passou a ser entendido a partir. Partir é um verbo no infinitivo e diante de verbo no infinitivo a gente não usa crase, tá errado também. Os livros foram entregues a ele. Ele é um pronome masculino e diante de pronome masculino também não temos a crase, então também tá errado. Desse modo, a alternativa correta quanto ao uso correto da crase é a alternativa B. Ele se referiu às pessoas de boa memória. Exercício número 9. Aqui a gente percebe que tem 3 lacunas e uma frase, e a gente tem que preencher de acordo com o uso correto, né, da crase, se tem ou não tem, e embaixo ele vai dar as opções para poder completar. Aqui eu fragmentei o trechinho para a gente ir analisando o que completar em cada lacuna. Na primeira, a gente tem que refiro-me às atitudes de adultos. Se a gente substituir atitudes por um substantivo masculino, que no caso eu coloquei conhecimento, a gente percebe que tem a necessidade de usar o ao. Então, tem crase. Levam as moças à rebeldia insensata. Se a gente substituir rebeldia por encontro, a gente percebe que também coube o ao. Então, também tem crase. E por último, rebeldia insensata e há uma fuga insensata. Uma é um pronome indefinido e diante de pronome indefinido a gente não usa crase. Então, a gente tem as craseado, a craseado e a sem crase. A alternativa que compreende essa resposta é a alternativa C, as, a e a. Finalmente, a gente tem o último exercício, que diz assim: qual a alternativa que aponta a frase incorreta quanto ao acento indicativo de crase? Alternativa A. Uma mulher deu à luz sobre uma pia enquanto o dinheiro do SUS, Sistema Único de Saúde, é desviado para comprar chope e salgadinhos. Alternativa B. Esse expediente levou à lastimável aprovação do IPMF. Letra C. A absoluta ineficiência do sistema de arrecadação soma-se à má aplicação dos recursos públicos. Letra D. Na década de 70, a imagem externa do Brasil era frequentemente associada às denúncias de tortura. E letra E. A questão social continua prioritária demais para ser relegada a segundo plano. A mulher deu à luz. Esse à luz, a expressão dar à luz, é uma expressão que leva crase e tem o mesmo sentido de parir. Então, tá correto. Esse expediente levou à lastimável aprovação. Tá correto porque se a gente substitui lastimável aprovação por lastimável ocorrido, que é um substantivo masculino, né, ocorrido, a gente vai ter ao lastimável ocorrido. Então, tem crase. Absoluta ineficiência tá correto porque se a gente substitui a absoluta ineficiência por absoluto erro, a gente vai ter ao absoluto erro do sistema de arrecadação, soma-se a má aplicação. Na década de 70, a imagem externa do Brasil era frequentemente associada às denúncias de tortura. Também está correto, porque se a gente substitui denúncias por roubos, a gente tem que seria necessário colocar aos.
ficando associada aos roubos. E por último, a questão social continua prioritária demais para ser relegada a segundo plano. E ele vai estar errado porque a gente não usa crase diante de palavra masculina, que é ali segundo plano. Então, sendo assim, a alternativa correta é a alternativa E. A questão social continua prioritária demais para ser relegada a segundo plano. Pessoal, sendo assim, eu encerro mais uma semana de aula, né? Em que a gente teve correção dos exercícios passados para vocês. Eu vi que bastante gente fez, eu espero que vocês continuem fazendo, porque é muito importante, além de validar a presença. E a presença também é essencial, né, para vocês no cursinho, até mesmo para vocês terem acesso a todos os conteúdos e concluírem tudo de forma correta. E eu espero que vocês tenham compreendido melhor, às vezes, caso tenha ficado alguma dúvida, mas ainda assim vocês podem me procurar qualquer situação, tá? Tô sempre disponível. E é isso. Desculpa ter me estendido, mas procurei fragmentar para que não ficasse tão puxado. Mas por ser resolução de exercício, acredito que seja mais tranquilo, tá bom? E acaba sendo mais demoradinho mesmo para poder explicar alternativa por alternativa. Obrigada, uma boa semana para todo mundo.